Olá, professor, como você está? Tudo bem? Tudo bem, Thalita? Boa tarde. O prazer aí estar contigo mais uma semana neste momento do mundo muito tenso, viu? Pois é, prazer é sempre nosso, professor. Você já tinha cantado essa bola, né, sobre a viagem de Nancy Pelosi, ainda com expectativa de que talvez ela cancelasse. Bom, ela foi para Taiwan ontem, né, já foi embora, inclusive de Taiwan, mas fez com que a tensão entre Estados Unidos e China aumentasse muito, né? Então, assim, vamos entender direitinho do que se trata essa visita, os problemas ali, as tensões que existem entre esses dois países e as consequências dessa viagem. Conta tudo para a gente, professor. Então, a questão de Taiwan, Taiwan pertence à China. E o nome da China, desde 1º de outubro de 1949, é República Popular da China. Goste ou não goste da China, Taiwan é da China. Quem nasce em Taiwan, nasce com o olhinho tudo puxadinho. Quem nasce em Taiwan fala mandarim ou cantonês, não fala outra língua. Não é? Bom, qual que é a história aí que eu vou resumir, nosso tempo é pequeno. A história é quando Mao Zedong chega dia 1º de outubro de 49 e proclama a República Popular da China, aqueles que ele combatia, que a história chama de nacionalistas, mas eram entreguistas, eles eram pró-Estados Unidos, né? Eles foram derrotados, eles fugiram para a ilha. E Mao deixou que fugisse. Fica lá confinado, exilado, faz o que você quiser. Chiang Kai-shek. Chegou lá, eles proclamaram que eles continuam sendo a República da China. E, claro, eles não reconheciam a República Popular. O mundo não reconhecia também. A ONU, quem representava na ONU a China era a ilha. Passou 22 anos, só em 1971, quando Nixon faz a viagem histórica para a China, sem reconhecer ainda, ele visita, aperta a mão de Mao, né? E então distensiona, e na ONU, aí os Estados Unidos, com apoio dos os Estados Unidos então reconhece a República Popular da China na ONU e não mais reconhece Taiwan. Mas demoraram mais 8 anos, só no governo Carter, no terceiro ano do governo Carter, 79, para que formalmente acontecessem relações diplomáticas. Ainda assim, era um reconhecimento diplomático assim meio matreiro. Naquele momento, a China estava um pouco afastada da União Soviética. Os Estados Unidos correu para lá, vou ficar amiguinho dela, quem sabe ela combate a União Soviética, né? Lê do engano, isso nunca aconteceu. Eles nunca brigaram frontalmente. E hoje, você sabe, estão mais juntos do que nunca, né? Bom, então esse é um pouco do histórico. Nenhum país mais importante no mundo reconhece Taiwan. E dos 193 membros da ONU, 14 reconhecem Taiwan e estes não têm relações diplomáticas com a China e não compram da China nenhum alfinete. E vice-versa, a China não lhes vende nenhum alfinete. Entre eles, o Vaticano, né? A gente estranha essa posição, mas o pano de fundo é porque eles alegam que os comunistas perseguiam os católicos, etc. Nada disso, é bobagem isso, né? Mas até hoje é assim. Paraguai, aqui na América Latina, é o único que reconhece. A Nicarágua, até outro dia, reconhecia, o Ortega rompeu, entregou todo o patrimônio da tal república para a China, para a República Popular, né? Bom, concretamente, Taiwan está isolado, mas ela é uma potência econômica. Fica em Taiwan a maior produtora de chips do mundo, TSMC. O mundo tem 3 países que produzem chips. Fora Taiwan, tem Estados Unidos, Intel e AMB, e a Coreia do Sul, né? Agora que a grande e poderosa China começou a fabricar, mas é muito insuficiente, não atende nem o mercado, a necessidade dela. Então, Taiwan é uma potência econômica. E aí, Taiwan foi governada desde 49 pelos nacionalistas, pelo Chiang Kai-shek, o partido dele, ele morreu em 75, mas continuou governando a ilha, né? O programa do Kuomintang, KMT, não é a ruptura. Eles não defendem a secessão.
não é? Mas também não defende a unificação, ele defende ficar como está. E a China, até o momento, tem sido tolerante em aceitar como está, que é a partir de 82, quando Deng Xiaoping assume praticamente o comando depois que Mao morreu, e aí entra essa onda aí de desenvolvimento, estatismo, socialismo com características chinesas. Então é isso que nós conhecemos hoje. E ele dizia, né, um país, dois sistemas. Foi isto que permitiu Hong Kong voltar para a China depois de 155 anos de colonização e ocupação britânica. Isso foi em 1997. Era desde 1852 a Inglaterra dominava. Macau, colonização portuguesa, também voltou para a China. Está faltando Taiwan, não é? Jamais Taiwan será afastada da China. Bom, quando reconhece, em 1979, quando reconhece e estabelece, trocam-se embaixadores, os Estados Unidos assinam de lá para cá, entre 4 e 6, depende do autor, vários documentos que estão escritos textualmente: nós, Estados Unidos, só reconhecemos uma única China. Bom, aí a partir que eles começam a ajudar Taiwan, mas mesmo assinando este documento, aí começa a acontecer o que alguns estudiosos chamam de ambiguidade estratégica. Não, eu estou com você, viu? Mas eu encho o seu inimigo de armas, né? Eu dou dinheiro para eles, eu treino as tropas dele. Taiwan tem um exército mais ou menos equiparado ao da Ucrânia, que já sabemos que a Ucrânia tem mais soldado que a França e a Alemanha juntos. Aquela ilha do tamanho de Cuba tem submarinos, tem uma frota de aviação impressionante. Para quê? Ali é a cabeça de ponte para um dia atacar a China junto com os Estados Unidos. Bom, então, aí finalizando, depois você veja aqui que você quer saber de mais detalhes, então é uma grande provocação, uma autoridade do tamanho da Nancy Pelosi, depois do Biden vem a Kamala, depois vem ela, na sucessão, né? Igual aqui o presidente da Câmara. É uma provocação inominável. A China não pode, não poderia e não aceitará isso de jeito nenhum, mesmo já tendo acontecido, já sendo fato consumado, a China não poderá aceitar e vai reagir. Nós estamos ainda analisando quais as possibilidades. Então, o que a Nancy fez é a maior afronta desde 1997, que foi a época o presidente da Câmara também visitou, mas na época a China não era o que é hoje, né? Ela protestou na época, mas não teve a repercussão que está tendo hoje, a da Nancy. E ela vai lá e fala e defende a democracia, a pujança da democracia taiwanesa, e critica os autocratas, sem mencionar diretamente a China. Ela está atacando a China. Então isso foi inaceitável. O Biden quis tirar o corpo fora. Não, olha, ela é presidente de um poder, nós não temos controle sobre ela. Mentira. Cinismo e hipocrisia. O avião que ela viajou é do governo dos Estados Unidos, não é da Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados no Brasil tem avião próprio, pequeno, mas tem. Ela viajou naquele Air Force 2, é o segundo, é o avião de reserva da presidência, né, para viagens longas intercontinentais. Então, isso causou um problema e nós ainda estamos avaliando as consequências econômicas, políticas e militares. Minha dúvida em relação às consequências, de fato, professor, porque, bom, Nancy Pelosi foi embora já ali de Taiwan, parece que a China sancionou de algumas formas, né, Taiwan. Há a perspectiva de, inclusive, a China adiantar de alguma forma um possível processo de anexação da ilha à China popular? E uma outra questão tanto China quanto Estados Unidos fizeram exercícios militares ontem, né? É o início de uma nova Guerra Fria, já vi muita gente falando sobre isso também, né? Então, realmente eu queria saber sobre essas consequências. Tá, não, eu vou falar o máximo que eu sei e o máximo que eu posso inferir, né? Apontar
Guerra Fria não tem dúvida, é a ampliação, sabe, é o endurecimento da Guerra Fria. Essa mulher que está ao lado dela, né, o nome dela é Tsai Ing-wen. Ela é de um partido que venceu as eleições, acho que 2 ou 3 anos, em oposição ao Kuomintang. Ela é secessionista. Ela quer a separação, mas não tem força, nem no parlamento, nem na sociedade. A mídia ocidental não mostrou, mas houve muitos protestos lá na capital, lá na Taipei, que chama, né, contra a presença dessa senhora, né, fora daqui, fuck off, falando palavras de baixo calão. Né? Essa foto que nós estamos vendo no fundo, na parede, esse homem é idolatrado pelos comunistas também. Ele é o fundador da República da China, Dr. Sun Yat-sen. Né? Ele é um médico, governou a China um ano só, de 1911 até 12, e aí criou esse partido Kuomintang, que os comunistas eram aliados de 1921 até 1927. Quando, em 27, assume esse Chiang Kai-shek, aquele general que governou a China, e ele virou anticomunista e começou a atacar os comunistas, aí começa a luta entre eles, guerra civil, etc. Né? Bom, é bom a gente conhecer essa história. Boa parte da ilha não aceita a separação. Então, esta mulher é uma secessionista, uma mulher de extrema direita. Né? Eu fiquei impressionado, porque eu assisto o CGTN todo dia, já que a gente não pode mais assistir Russia Today, agora a gente assiste CGTN, né? Eles entrevistam muitos professores intelectuais, líderes lá em Taiwan, que defendem a unificação, mas a gente não vê isso no Ocidente, acha que ninguém quer a unificação na ilha. Né? Bom, o que aconteceu ontem? Manobras militares. E, na verdade, elas vão se intensificar a partir de amanhã. Né? A China disse que já estava pré-programado, não tem nada pré-programado, não tem coincidência em política internacional. Né? São as maiores manobras militares da história da China, que vão intensificar a partir de amanhã com fogo real. O que é fogo real? Não é bala de festim e não é... os tiros de mísseis são tiros que destroem navio. É claro que eles não vão destruir os seus próprios navios. Mas é a maior operação naval, terrestre e aérea. Eles vão sobrevoar toda a ilha, com a exceção apenas por cima exatamente do território da ilha. E eles vão navegar próximo do que se chama águas territoriais taiwanesa, 40 quilômetros da costa de Taiwan. Eu vi o mapa, em vários pontos desse, a Marinha chinesa, que pertence ao Exército Popular de Libertação, que segunda-feira fez 95 anos, foi fundado em 27. Vários no mapa, então a Marinha chinesa vai entrar em águas territoriais taiwanesas. E na costa chinesa, toda uma prontidão que vai entrar em vigor a partir de amanhã, que é uma demonstração de força. Aí você já me perguntou, é só isso que a China vai fazer? Né? Bom, ela ontem suspendeu todo o comércio bilateral, que não é pouca coisa. A China compra chips desta empresa, TSMC, uma sigla inglesa. Né? Agora, coisa de um mês ou dois, a China inaugurou a primeira... 3 países no mundo tem, eu falei. Né? Então, a primeira fábrica de chip na grande e poderosa China começou agora, mas eles não têm capacidade de suprir a demanda deles e a da amiga Rússia, que está apertada. O único aspecto da Rússia que as sanções fizeram algum efeito, de fato, é nessa questão da tecnologia de ponta. Hoje até a geladeira da gente, você sabe, está conectada na internet. Né? Tudo tem chip dentro. Carro, então, nem falar. Né? Daqui a pouco, aliás, eles falam, daqui a pouco eles vão falar, vão dirigir. Né? Tudo isso depende do chip. É a chamada computadorização embarcada, eletrônica embarcada, né? Então a China não consegue, e ela precisa. Mas, independente de precisar dos chips de Taiwan, ela cortou relações. E a segunda coisa que ela fez foi chamar o embaixador de Washington de volta. Na diplomacia, todo mundo sabe que quando ocorre
a chamada do embaixador é um passo do rompimento diplomático. Eu, pessoalmente, acho que não vão romper, não é? Porque é um comércio também de $500 bilhão envolvido e a China não pode... A China exporta $500 bilhão e os Estados Unidos exporta só 100 bilhões, né? Então é um comércio muito lucrativo para a China. E é quase impossível hoje nas cadeias globais aí de produção você romper com um país como a China. Você precisa, e vice-versa. A China também precisa de muita coisa dos Estados Unidos. E a última coisa é, propriamente, o que é que eu acho que poderá acontecer. Não sei se a correlação de forças no mundo autorizará a China a tomar essa decisão, mas a China está furiosa. As notas de repúdio que antecederam aquela reunião por telefone da semana passada já foi só para eles dizerem isso. Não mandem a Nancy para cá. Então, se ela ficar só no isso que fez até agora, que é quase nada, ela será a perdedora. Então, eu estou com uma forte impressão que ela vai tomar uma medida mais dura. Qual seria? Um ataque à ilha? Não acho que seria um ataque à ilha, apesar de que os sites militares aí, mundiais que eu assisto, em várias línguas, né, eles dizem que estes que são exercícios militares, na verdade, são a preparação para a invasão. Eu não quero crer que seja isso. Eles até falavam, a Rússia ficou 6 meses lá dizendo que não ia, né, não ia, e foi. Né? Então, a China está dizendo que não vai e pode ir, né? Mas eu acho que não irá. Porque vai ser, os Estados Unidos e Taiwan têm uma ligação umbilical, eles vão sentir agredido os Estados Unidos. E isso pode dar um desdobramento incontrolável. Não sei se segundo a Terceira Guerra, mas o que eu acho que pode acontecer é alguma coisa que os Estados Unidos já fizeram em 1991 no Iraque. Terminou a Primeira Guerra no Iraque, que é agressão ao Iraque, não é guerra no Iraque, né? Final de janeiro de 91. Os tanques dos Estados Unidos chegaram até Bagdá, mas não entraram, não derrubaram Saddam, recuaram e saíram do país, né? Mas impuseram o maior bloqueio aéreo e naval terrestre, não conseguiram. Aéreo e naval dentro de 2 paralelos que o Iraque fica nele. E o Iraque passou 12 anos, até a segunda invasão, 2003, que aí liberou tudo, né? 12 anos sem poder, sem um avião deles sair do país e um navio sair do país. Eu estou com pressentimento, e eu acho que se a China fizer isso, vai ser uma demonstração de muita coragem, que eles poderão impor um bloqueio aéreo e naval à ilha. Então, isso, se acontecer, será, de fato, uma medida dura, não acho que seria por muito tempo, mas uma medida temporária, para acontecer na ilha levantes, protestos, indignações, etc. E a esta presidente, que ela anda com roupas de camuflagem, ela é belicista, ela então deu um passo atrás, reconheça o erro que cometeu, né? Vamos ver, Thalita, a semana que vem nós vamos ter que voltar a esse ponto, não tem como, porque isso está afetando a economia mundial, as bolsas abriram tudo em bancarrota aí, viu? É isso, então. Só uma última perguntinha, eu fiquei com essa dúvida. Taiwan teria capacidade de reagir, seja militarmente ou com alguma outra medida, às pressões da China? Nenhuma. Quer dizer, nenhuma que a gente fala assim. Eu já vi análise do desembarque anfíbio chinês na ilha. Eu já estudei isso muito. A China toma a ilha em 12 horas. Mas acontece que uma tomada desta causa danos à China. Quando, no dia D, lá em 1944, houve o desembarque na Normandia dos aliados, naquele dia morreu 50 mil soldados, porque os alemães estavam ali na chamada parede do Atlântico, do Mediterrâneo, né? Mediterrâneo e Atlântico. Eles mataram fácil aqueles soldados. E os paraquedistas que desciam, eles morriam no ar, coitados, né? Então, o custo para a China
seria alto. Eles pagariam, não tenha dúvida disso. Eles pagariam o preço, o treinamento dos soldados, o amor à pátria e ao partido é muito elevado. Mas alguns navios eles perderiam, porque Taiwan tem mísseis antinavios que vão estar ali próximo do desembarque. Então, uma guerra por desembarque anfíbio, ela é custosa. Mas ninguém tem a menor dúvida, como na Rússia, a Rússia venceu, ninguém tem a menor dúvida que a China venceria, mas Taiwan teria a capacidade de produzir bastante estrago. É isso, Sim, querida. o custo seria muito elevado. Legal, vamos aguardar para a semana que vem, então. Até quarta-feira, professor. Bom trabalho por aí. Um beijo grande, muito obrigada, viu? Beijão, tchau, até mais.